Oi, turma. Vamos continuar, então, aqui as atividades lá na página 22? Então, essas aqui são algumas questões que podem ser pessoais, tá? Então, número 3. Que foco narrativo você vai adotar nessa história? Então, lembrando que vocês vão escrever ali uma biografia não autorizada, certo? E qual foco narrativo? Vai ser em primeira pessoa ou terceira pessoa? Lembrando que cabe a vocês decidirem se o narrador, né, quem narra a história, participa da história ou não participa. Se vai participar da história, a gente sabe que tem o uso da primeira pessoa. Se não participa da história, é na terceira pessoa. Então, essa questão aqui é pessoal, tá? Vocês vão colocar qual o foco narrativo que vocês vão adotar, se é a primeira ou terceira pessoa. Número 4. Qual informação do texto 1 pode ser aproveitada na narrativa? Então, lá o texto mostra que estar endividado não seria privilégio do biografado, o mesmo ocorrendo com boa parte dos brasileiros. Então, aqui os números podem ajudar a delinear como o biografado contraiu dívidas para quem devia e como a sua renda mensal era comprometida. Então, qual informação ali do texto 1 pode ser aproveitada? Então, o texto ele mostra várias estatísticas que vocês podem ter como base para escrever o texto de vocês, tá? O exercício número 5. Analise como podem ser utilizados em seu texto narrativo os tempos e a locução verbal identificados a seguir. Então, numa das aulas passadas, a gente até fez uma atividade falando sobre o pretérito imperfeito, o perfeito, o ir mais e gerúndio, né? O ir mais gerúndio e o presente do indicativo. Então, eu expliquei para vocês que o pretérito perfeito é aquele passado que começou no passado e terminou no passado. Então, eu comi uma banana ontem. Vejo que esse verbo ele está no passado, essa ação começou e se encerrou lá no passado. Agora, eu posso falar assim, eu comia banana enquanto assistia ao jogo. Veja que esse verbo também está no passado, porém, ele não está finalizado. E a gente chama isso de pretérito imperfeito. Tá? Então, aqui, utilizado para mostrar a progressão de uma situação que culmina com algum ponto crucial para a narrativa. Por exemplo, a raiva de Sr. João foi crescendo e ele não suportava mais ouvir falar o nome do devedor. Veja que aqui eu tenho uma locução verbal. Tenho dois verbos, o foi e o crescendo. Então, eu tenho o verbo ir mais o verbo principal no gerúndio. Lembra? Eu expliquei que NDO são os verbos no gerúndio. Então, aqui seria número 3, ir mais gerúndio. Então, esse tempo verbal aqui, essa locução, é usada para mostrar a progressão de uma situação. Utilizado para mostrar eventos durativos, repetitivos. Serve para mostrar uma ação contínua do personagem. Por exemplo, apesar das dívidas, sempre comprava as roupas mais caras. Vejam que aqui nós temos o pretérito imperfeito, que é aquele em que nós temos uma ação contínua lá no passado. Tá? Utilizado para contar alguns fatos de conhecimento geral, para localizar o leitor em seu próprio tempo, ou para descrever uma cena, ou mesmo para contar algo como se fosse no exato momento da leitura. Por exemplo, a vida é sempre cheia de surpresas. Hoje, sabe-se que a dívida é um mal social. A carteira está sobre a mesa. As contas também. Ele abre e não vê nada suficiente para pagar as contas. Aqui, gente, nós temos o presente do indicativo. Então, o tempo verbal é o presente, né? Sabe-se, é, está. E indicativo é aquele modo verbal que indica uma certeza, um fato. Tá? Então, hoje, sabe-se que a dívida é um mal social, a carteira está sobre a mesa. Então, são exemplos aqui de verbos que estão no presente do indicativo. Então, o presente, né, é o tempo verbal e indicativo é um modo, né, que indica aí uma certeza.
E o último, utilizado para mostrar um evento acabado. Serve para mostrar o início de um conflito ou clímax. Por exemplo, um dia, cansado das promessas do devedor, Sr. João foi até a casa de Pedro e roubou-lhe a televisão. Disse que era para pagar uma parte da dívida apenas. Vejam, gente, foi, roubou, disse, está no passado, né? No passado acabado. Então, é o pretérito perfeito. Então, utilizado para mostrar um evento acabado. Aquela ação começou e terminou lá no passado, tá? Agora, o exercício 6. Antes de escrever seu texto, é preciso fazer algumas escolhas. Identifique os elementos a seguir. Letra A. Quem será o biografado? Qual que é a pessoa que vocês escolheram? A personalidade. Letra B. Como esse biografado contraiu a dívida e qual é a principal consequência do não pagamento dessa dívida? Então, qual que é a dívida que ele fez, né? E qual que é a principal consequência dele não pagar essa dívida? Então, são questões pessoais aqui. Agora, número 7. Escreva de maneira sucinta o enredo de sua narrativa, destacando a situação inicial, o conflito e o desfecho da história. Então, aqui vocês vão fazer um breve resuminho da história que vocês criaram, tá? Então, de maneira sucinta, vocês vão escrever o enredo, a história, tá? Não precisa se aprofundar. Aí, vocês vão para a produção do texto mesmo. Então, com base nas respostas aos itens anteriores, produz a primeira versão do seu texto. Então, aí vocês criam, podem fazer aí no caderno de vocês e eu fico no aguardo das produções para poder corrigir. Se vocês tiverem dúvidas, alunos, me chamem que eu ajudo no que eu puder, tá bom? Até a próxima aula, gente! Tchau!